E quem acompanha a gente nesse papo também é a Deise Tchocari, ela que é cientista política. Calguti, seja bem-vindo, então, mais uma vez aos estúdios da Jovem Pan News. Nosso colega jornalista, antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria de acionar o nosso correspondente da Jovem Pan News na Europa, o Luca Bassani. Ele faz sempre um resumo, atualizando o conflito para a gente e traz os destaques do dia a dia na Europa. Vamos acompanhar. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. A Europa vive uma onda de calor nunca antes vista em muitos países. O próprio Reino Unido decretou o estado de emergência, dado que em várias localidades do país os termômetros passaram 40 graus. Talvez para os brasileiros isso não signifique muita coisa, mas considerando a posição tão ao norte do país no nosso planeta, essa temperatura, esse patamar é realmente impressionante. A própria Irlanda, um país vizinho do Reino Unido, marcou em algumas cidades mais de 33,3 graus, algo que não era superado desde 1887. Mais ao sul, na Península Ibérica, a gente vê que os incêndios florestais têm castigado Portugal, onde mais de 30 mil hectares de mata foram perdidas desde o começo desse ano por conta das altas temperaturas, às vezes chegando a 45 graus, além, é claro, do clima muito seco. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa faz um apelo às pessoas que fiquem em suas casas e evitem algumas regiões do país, como a Serra de Sintra e também algumas praias do Algarve, por conta da exaustão que pode ser causada pelo calor, além, é claro, dos incêndios que tem feito vários bombeiros, centenas de bombeiros, trabalharem arduamente para conter os fogos. O mesmo se repete na região da Extremadura, na Espanha, e também ao sul da França, onde a gente vê essas tendências de incêndios florestais e de alto calor, além, é claro, do caos aéreo. Portanto, o verão para os europeus não tem sido fácil com essa combinação. Indo para o leste, chegando na Ucrânia para fazer nossa atualização diária, nós vemos que novas sepulturas foram observadas em Mariupol desde março a maio, o que revela um grande número de civis mortos nessa região, e a gente que noticiou sempre aqui diariamente tudo o que aconteceu, também com o nosso correspondente Kawaguchi lá durante o começo da guerra, tudo aquilo que foi observado de abuso à população civil em Mariupol, o ataque ao teatro, além, é claro, do cerco à usina de Azovstal, que marcou dias dramáticos para aquela população remanescente. Foi revelado que mais de 1.000 novas sepulturas foram registradas pelas imagens satélite, muitas delas improvisadas no quintal das famílias, já que, considerando a situação de guerra e a impossibilidade de muitas delas de fazer um enterro de maneira correta, teve que utilizar o próprio jardim das suas casas e ferramentas também domésticas para poder, de certa forma, fazer com que os corpos fossem enterrados. O presidente Zelensky denuncia essas novas revelações juntamente com aquilo que a gente observou também em Bucha, uma cidade não muito longe de Kiev, onde valas comuns foram descobertas com centenas de pessoas. Nesse momento, o próprio presidente Zelensky também faz um apelo à comunidade internacional e às Nações Unidas para que considere a Rússia um país terrorista por conta dos feitos revelados pela ação russa durante essa guerra. A gente vê, ao mesmo tempo que isso acontece, o presidente Putin diz que essa operação militar especial, que é o nome dado a essa guerra dentro da Rússia, está apenas no começo, e muito provavelmente a expansão em relação ao Donbas, em relação ao Donetsk, continue para assegurar toda essa região tão importante de mais de 6 milhões de pessoas, além, é claro, a eventual ida das tropas russas para, a partir da Crimeia e Kherson, para Mykolaiv e Odessa, fechando aí o acesso dos ucranianos ao Mar Negro. As conversas diplomáticas paralisadas também por mais uma semana. Desde março não noticiamos nenhum tipo de encontro oficial para discutir acordos de paz ou retiradas de tropas, o que coloca a situação da população ucraniana em um ponto ainda mais dramático. Todas as atualizações traremos aqui diariamente para toda a nossa audiência. Luca Bassani, de Novi Sad, na Sérvia, para a Jovem Pan News. Obrigado, Luca Bassani. Começo com você, Kawaguchi. O objetivo de Putin é provocar ou trazer uma onda de terror depois dessa primeira ofensiva, nesse momento que ele estaria cuidando da parte logística do seu exército, e aí resolve bombardear o território ucraniano, alvos civis, com a ideia de que, ou seja, eu posso atacar
qualquer parte do território, como você disse ontem, a 500 quilômetros, ou seja, eu posso de Donbás, eu posso bombardear Kiev, enfim, a capital? Exatamente. A gente sabe que a ofensiva russa, ela deu uma parada quando as tropas russas conseguiram conquistar toda a região de Luhansk, que era um dos principais objetivos ali no leste da Ucrânia. Então, o Vladimir Putin aceitou, falou para as tropas pararem um pouco, se reagruparem, para depois avançar sobre a metade de Donetsk, que ainda continua na mão dos ucranianos. A gente lembra que essa é a parte mais rica da Ucrânia. Mas não significa que acalmou, que não tem gente morrendo, muito pelo contrário. Os ataques de artilharia na linha de frente, eles são diários. Eu tenho mantido contato todos os dias com algumas fontes minhas nas forças de defesa ucranianas. Eles falam que os bombardeios não param, mas não é só na linha de frente. São mísseis que estão sendo usados pela Rússia, mísseis de longo alcance. Eles são disparados aí, por exemplo, do Mar Negro, de submarinos, de navios ou de aviões sobrevoando o território russo, que eles conseguem atingir distâncias aí de 200, 300, 500 quilômetros. Foi o que aconteceu, por exemplo, nesta quinta-feira na cidade de Vinícius, onde um edifício comercial no centro da cidade foi destruído por um míssil de grande porte e mais de 23 pessoas morreram, entre elas 3 crianças. E a gente fala, mas para que é isso? Sim, tem esse lado de você manter a população em pânico, você criar uma pressão política muito grande em cima do governo ucraniano e, eventualmente, tentar demover o povo ucraniano de lutar e querer encerrar essa guerra cedendo alguns territórios. Por outro lado, também existe um objetivo estratégico. Esses mísseis tentam atingir alvos militares, alvos de alto valor para a Rússia. Por exemplo, em Vinícius, enquanto a Ucrânia falou que foi um ataque contra um centro de civil, onde aconteceria um concerto, a Rússia falou que não. Diz que naquele dia estava acontecendo uma reunião entre militares ucranianos que estavam reunidos com doadores de armas do Ocidente, o que não é impossível também. Eu tive em Vinícius, tive ali naquela área que foi bombardeada, e uma coisa que me chamou a atenção em Vinícius, embora ela esteja muito longe, ela está bem no centro do país, bem longe de qualquer frente de batalha, tinha muitos estrangeiros. Eu fiquei num hotel, por exemplo, em que havia estrangeiros que pareciam ser britânicos, mas não dava para saber se eles eram funcionários de ONGs, se eles eram agentes, se eles eram alguém da inteligência. Eu vi uma movimentação que era um pouco estranha ali, né? Não fazia sentido aquele pessoal estar ali naquele momento, não tinha serviço humanitário. Então, a gente não pode descartar essa alegação da Rússia, que poderia ter um alvo civil ali. Mas, na prática, o que a gente vê, as evidências é que 3 crianças morreram. Não tem como você justificar a morte de 3 crianças. Bom, enquanto isso, Daisy, Joe Biden visita a Arábia Saudita. Essa já está mais do que clara, a guerra de procuração em território ucraniano. Esse personagem, Joe Biden, é aquele que é frágil, porém alimenta um conflito em função dos seus interesses comerciais? Depois eu tenho até uma pergunta para o Kawaguchi, que é uma dúvida que eu tenho. Mas voltando ao Joe Biden, os Estados Unidos só sobrevivem com inimigos, né? Muito mais do que qualquer outro país, né? Então, essa não é uma das menores funções do presidente, né? Então, é sempre estabelecer inimigos e provocar um conflito para unir todos em torno dele, né? Então, ele faz essas visitas muito estratégicas justamente para manter essa tensão, e aí ele conduz a tensão como um presidente. Todos os outros presidentes americanos fizeram isso, né? Isso não é uma grande novidade. O problema é que o impacto que isso causa é muito mais forte e impacta no mundo inteiro, né? Eu queria uma permissão para fazer uma pergunta para o Kawaguchi. Eu li na imprensa que é possível que os ucranianos e os russos retomem a exportação de grãos pelo porto da Turquia. A minha pergunta, Kawaguchi, é qual a possibilidade de haver um contrabando de armas no meio disso tudo?
Então, isso está sendo discutido. Um dos pontos desse acordo, a gente tem que lembrar que depois de semanas, essa é a primeira notícia positiva que surge, porque parece que pode ser assinado um acordo na próxima semana. E qual que seria o papel da Turquia? A Turquia seria responsável por verificar esses navios para ver se junto com os grãos não estão entrando, os navios que vêm buscar os grãos não estão entrando armamentos para fortificar a Ucrânia. Essa foi a principal exigência da Rússia. Mas aí você fala, mas esse não é um risco muito grande que está se tomando, tanto pelo lado da Rússia, de entrar armas, quanto pelo lado da Ucrânia, que a Ucrânia vai ter que tirar as minas que existem próximas do porto de Odessa, e esse porto vai ficar vulnerável para um eventual ataque russo. Só que isso é muito importante para evitar uma fome, ou seja, uma escassez de comida em diversos países, principalmente na África e na Ásia. Para se ter uma ideia, 10% do trigo que se consome no mundo sai da Ucrânia. 14% do milho que se consome no mundo sai da Ucrânia. A China, por exemplo, 55% do milho que é consumido da China vem da Ucrânia. E cerca de 47% do óleo de girassol consumido no mundo sai da Ucrânia. Então existe uma possibilidade real de ter escassez de alimentos, principalmente em países mais pobres. O Líbano, por exemplo, 80% do trigo depende do que vem da Ucrânia. Então, há um movimento muito forte para que se crie um corredor verde, ou seja, que navios saiam escoltados do porto de Odessa, escoltados saindo pelo meio de um campo minado, eles são levados por um navio ucraniano e depois são escoltados por navios turcos que vão fazer aí a verificação se esses navios não estão recebendo armas. E aí podem escoar a produção. Porque, para se ter uma ideia, por mês, antes da guerra, a Ucrânia exportava 7 milhões de toneladas de grãos por mês. E agora, só por via ferroviária, eles conseguem 1,5 milhão no máximo, ou subindo pelo estuário do rio Danúbio. Então, a Ucrânia está fazendo, inclusive, uma campanha de informação grande, diplomática, em todos os países, para alertar o mundo sobre a possibilidade de uma grande fome se esse corredor não for aberto. Mas, é claro, eles não estão só pensando no bem da humanidade. Isso é muito importante para a Ucrânia. Pelo menos 10% do PIB da Ucrânia depende desse escoamento de produção. E a Ucrânia também informou que até agora 20% das terras aráveis do país já foram destruídas na guerra. Então, se isso continuar, há um perigo aí que falte alimentos no mundo mais para frente. Bom, e o que ganha a Turquia com isso? Eu estava até tentando achar essa informação, se os navios que passam pelo Estreito de Bósforo, se eles pagam alguma coisa para a Turquia, o que a Turquia ganha com esse jogo de intermediar a passagem dos navios? Porque a gente sabe que ela domina, né, o Estreito de Bósforo, são 30 quilômetros de responsabilidade dela, que é o acesso ao Mar Negro. Para além da estratégia da localização e da movimentação e a estratégia militar disso, você tem a parte comercial. Então, o que a Turquia ganha com isso? Eles ganham pela passagem, que é feita pela tonelagem do navio. Eles ganham na medida em que a Turquia depende, 18% do consumo de trigo na Turquia vem da Ucrânia, então eles também têm inflação se eles não recebem esse trigo. E o ganho diplomático, ou seja, ele ganha uma estatura diplomática, ele ganha músculo, sendo quando o Erdogan consegue se ele conseguir ser o mediador de um acordo desse, que vai evitar a fome em diversos países do mundo, isso faz com que ele ganhe uma estatura diplomática muito mais robusta do que ele já tinha antes. Tem um ganho político também. Deise, a gente não pode descartar essa questão comercial nesse jogo político, né? Eu volto à minha pergunta aqui para o Kawaguchi. A gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil, eu vou direcionar um pouco a pergunta para o Brasil, Kawaguchi, mas a gente tem visto no último governo um escândalo de corrupção que minou as relações internacionais, né? Isso acaba provocando
uma falta de confiança dos investidores. O Brasil, infelizmente, virou um exemplo de corrupção no mundo inteiro, né? E aí esse governo também, esse último governo, tem uma herança maldita em cima disso tudo, né? Herda uma herança corrupta e é muito difícil estabelecer essas relações internacionais, né? A minha pergunta é como isso é possível, visto que o sentimento na política hoje é de revanchismo, né? Por exemplo, o ex-presidente Lula está com um sentimento de revanche muito grande, né? Se voltar ao poder é uma coisa muito forte na campanha dele, né? Esse sentimento de revanche. É possível estabelecer uma relação econômica controlada para o Brasil novamente, diante de tantos escândalos que aconteceram aqui, de tanta corrupção? É possível o Brasil se restabelecer internacionalmente? É possível. O governo atual, a solução que ele tem, a gente lembra que no começo do governo Bolsonaro houve praticamente um alinhamento total com os Estados Unidos. Mas depois houve uma mudança de rumo. Depois que o presidente Trump acabou o mandato dele, ele não foi reeleito, o Brasil voltou à sua postura histórica, e eu não estou falando apenas do governo anterior, nem do governo do Partido dos Trabalhadores, mas é uma postura histórica de tentar uma isenção, um equilíbrio, uma neutralidade do Brasil. Então, esse governo tentou implantar isso. Ele não chama de neutralidade, ele chama de equilíbrio. Então, de um lado, ele, em relação à guerra da Rússia, ele votou a favor de algumas resoluções contrárias à Rússia, mas, por outro lado, ele importa fertilizantes, ele agora está cogitando importar óleo diesel da Rússia. Então, ele está tentando fazer o que se chama de uma relação de equilíbrio. Em relação à corrupção, eu acho que, de fato, ela tira um pouco de credibilidade, pode ter tirado credibilidade aí de administrações anteriores. Mas, se a gente levar em conta, vamos pegar apenas os dois principais pré-candidatos, aí, o Bolsonaro e o Lula, a tendência é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles tenham uma relação simpática com a Rússia. Por quê? O Lula, por ideologia, já havia aí o Partido dos Trabalhadores, a esquerda, perdão pela generalização, mas a esquerda em geral, ela tem uma certa afinidade tanto com Rússia quanto com China e, de repente, poderiam até lutar por que o BRICS, que hoje é um bloco com funções estritamente econômicas, talvez eles possam não se opor ao que a China defende, que esse bloco tem um caráter político de se opor ao Ocidente. O governo Bolsonaro, ele está fazendo aparenta estar fazendo essa negociação do diesel por uma questão de pragmatismo, porque se ele consegue um desconto considerável, não se sabe se ele vai conseguir ainda ou não, ele conseguiria, em tese, trazer diesel para o Brasil num preço mais acessível e aliviar um pouco a inflação, aliviar a pressão sobre os alimentos. A gente sabe que quando o governo cortou ou estabeleceu um teto para a alíquota de ICMS, isso não atingiu muito o diesel, porque o diesel já tinha uma alíquota pequena. Então ele está procurando uma forma de diminuir a inflação e talvez ele recorra, ou como ele já deu a entender, a um apoio do presidente russo Vladimir Putin. Eu estou lembrando aqui que ontem você, Kawaguchi, passou para a gente umas imagens, né, eu acho que foi de Kramatorsk, não foi? Exatamente. Que era uma cidade deserta. Essas são as imagens. Prédios abandonados, que foram bombardeados. Nós temos ali as ruas com aquelas crateras enormes, né? Então virou uma verdadeira cidade fantasma. E a informação, que inclusive a gente estava conversando antes, era de que você conseguiu conversar com as pessoas que estão lá, né, com combatentes, e as tropas russas estão a 17 quilômetros da posição das tropas ucranianas, continuam bombardeando as áreas dentro do território ucraniano, porém, os ucranianos agora começaram uma ofensiva no território russo. Existe o bombardeio em áreas russas, ou seja, eles não, desde o início da campanha, desde o início da guerra, os ucranianos eles bombardearam território russo,
mas eles não têm capacidade de armas para bombardear muito adentro. Então, eles só conseguem atingir as áreas mais próximas da fronteira. A arma mais longe que o ucraniano possui, ele consegue aí uma distância de 100 quilômetros, ele consegue atirar uma distância de 100 quilômetros. Então, apenas cidades muito próximas da fronteira, como Belgorod, ali na região nordeste, elas conseguem ser atingidas. Ou eles usam, por exemplo, helicópteros, aeronaves para fazer esses ataques. Mas grandes cidades russas, como Kursk, por exemplo, estão muito fora do alcance das armas ucranianas. Fora isso, em relação a essas imagens que nós mostramos agora há pouco, eu falei hoje com os membros dessa Força de Defesa Territorial, inclusive nós estávamos falando, a gente ouvia o som de explosões ao fundo, estava fazendo uma chamada de vídeo com essa minha fonte, e ele estava contando também que eles estão fazendo incursões dentro do território russo, ou seja, eles vão além da linha inimiga, procuram alguma unidade, eles vão com um número pequeno de combatentes, bem armado, procuram uma unidade um pouco menos protegida da Rússia, faz uma emboscada e depois volta correndo para a cidade ucraniana. Para quê? Para tentar desestabilizar o lado russo, para tentar atacar alguma bateria, alguma artilharia russa. Então, isso está acontecendo com uma certa frequência. Então, a gente vê a guerra está momentaneamente parada. As tropas russas não estão avançando, mas a guerra, a troca de tiros e os ataques entre ambos os lados estão bastante intensos. Deise? O que a gente pode esperar dessa conversa do presidente Jair Bolsonaro com Zelensky? Tem como fazer uma previsão? Boa. Olha, atenção, Rede Jovem Pan, são 11 horas e 28 minutos. Kawaguchi. A conversa do Bolsonaro com o Zelensky, já há algumas especulações que ele poderia sugerir ao presidente Zelensky que aceite um acordo de paz cedendo territórios da Ucrânia. Mas eu estive lá na Ucrânia, é muito difícil que o presidente Zelensky aceite isso. Ele insuflou a população ucraniana desde o início da guerra a resistir até o fim. Então, quando você está em território ucraniano, você conversa com as pessoas têm certeza absoluta de que eles vão conseguir retomar todos os territórios que a Rússia já conquistou. Inclusive a Crimeia, que é aquela península que foi tomada em 2014. Eu até chegava para as pessoas e falava, olha, mas o exército russo ele é superior militarmente. No fundo, você sabe, né, que... falava para o entrevistado, no fundo, você sabe que vai ser difícil isso acontecer. E as pessoas falavam, eu até sei, mas eu vou acreditar no quê? Eu vou acreditar que o meu país vai ser tomado pela Rússia? Eu tenho que acreditar que eu vou vencer. Então, dificilmente, nesse momento da guerra, o presidente Zelensky poderia ser convencido a fazer grandes concessões. A gente não sabe o que vai acontecer quando tiver uma fadiga maior de guerra, ou seja, quando a guerra se estender por muito mais tempo. Mas, por hora, o moral ainda continua alto por lá. E a gente tem que entender, Kawaguchi, porque, assim, a gente está pensando com cabeça de brasileiro, né? Você tem que tentar entender a cabeça do ucraniano, que é completamente diferente, e ele já tem essa coisa do guerrear, né? Dessa coisa. Isso não é um problema para o ucraniano. Ele defender o seu Estado, fincar a sua bandeira e lutar pelo seu território. Até porque é uma área que já vinha com... Nós temos esse problema, na verdade, desde 2014. Parto do princípio que o ucraniano já esperava uma possível ofensiva ou algo parecido com isso por parte dos russos em função do que eles sofreram na Crimeia. Atenção, Rede Jovem Pan, vamos acertar o relógio. São 11 horas e 31 minutos, estamos de volta para toda a Rede Jovem Pan. Eu estou aqui com Luiz Kawaguchi, nosso colega jornalista, ele que esteve no território ucraniano falando justamente sobre o conflito na Ucrânia, e nós provocávamos o Kawaguchi que, assim, o brasileiro vê de uma forma a guerra, porém, olhando para o mapa da guerra, a gente tem que olhar com a cabeça do ucraniano, né, Kawaguchi? Exatamente, eu acho que você tocou no ponto principal, William. Essa é a questão. Por mais que não quero desmerecer qualquer capacidade de análise de qualquer membro do governo brasileiro, muito pelo contrário, eles têm, inclusive, muitos educação militar, têm experiência nisso, o próprio presidente vem é militar, mas eles não têm essa vivência dessa região
que é próxima à fronteira da Rússia. Então, os ucranianos, eles não leram no livro de história que a Rússia invadiu os países vizinhos antigamente, ou a União Soviética. Muitos deles têm isso na família, os pais deles contam, os avós deles contam de abusos que a Rússia cometeu quando, durante a União Soviética, ela invadiu a Ucrânia. A gente lembra que logo por volta de 1912, a Ucrânia tentou fazer uma guerra de independência. Ela ficou poucos anos aí como um país independente, já foi novamente invadida pela União Soviética. Passou por episódios horrorosos, como o Holodomor, que foi a Grande Fome, quando o governo soviético resolveu apreender uma quantidade superior à que deveria ter sido retirada ali da Ucrânia para levar para outros países da União Soviética, e milhares de pessoas morreram de fome. Então as pessoas têm nas suas famílias, as pessoas têm essa revolta, eles sabem o que pode acontecer se a Rússia voltar a invadir aquele país, a voltar a mandar naquele país. Então existe um sentimento de medo. Eu fui a algumas linhas de recrutamento, algumas filas de recrutamento de voluntários, isso no oeste do país, e eles falavam: olha, eu prefiro morrer no campo de batalha do que ser dominado pelos russos novamente. É claro que isso o que eu estou falando é uma generalização, não é 100% da população que pensa assim. Principalmente no leste do país, existe uma parcela da população que é favorável à Rússia. Por exemplo, ali em Mariupol, a estimativa que Mariupol foi uma das cidades que demorou muito a cair e era um dos principais objetivos da Rússia. A estimativa que tinha era que cerca de 30% da população era a favor dos russos, outros 30% era a favor dos ucranianos e 40% não ligava, mas não queria ser bombardeado. Então, esse pessoal que era a favor da Ucrânia e que não queria ser bombardeado, eles saíram dessa cidade. Os que eram a favor dos russos ficaram lá e esperaram as tropas russas chegarem. Então, é difícil a gente fazer uma avaliação aqui do outro lado do Atlântico de como aquelas pessoas deveriam se comportar. É uma realidade muito complexa, é uma história que foi muito sangrenta. Bom, queria agradecer aí a participação do Luiz Kawaguchi, ele que esteve acompanhando de perto em território ucraniano, falando sobre a guerra nesse conflito que vai se arrastar. A gente está com quantos dias, Kawaguchi, já de conflito? Acho que bateu 130 agora. Já chegamos a 130, por aí, né? Então, queria agradecer a sua participação, um ótimo final de semana para você e um bom descanso. Muito obrigado, sempre uma honra aqui participar com vocês, William. Muito obrigado.